Você já reparou que a Bíblia Católica tem mais livros no Antigo Testamento do que a Bíblia Protestante? Já se perguntou por quê? Será que alguém acrescentou livros ou será que alguém retirou livros? O que está por trás dessas diferenças? Será que é tradição apenas? Política? Teologia? Bom, nesse vídeo eu vou te levar numa verdadeira viagem no tempo, voltando aos dias da diáspora judaica, passando lá pela tradução da Septuaginta até chegar nos grandes debates da Reforma Protestante. Se você ama estudar a história da Bíblia e quer entender como ela chegou até nós do jeito que conhecemos hoje, fica comigo até o final, porque eu prometo, você nunca mais vai olhar para o Antigo Testamento da mesma forma. Qual a diferença entre o Antigo Testamento católico e o Antigo Testamento protestante? Por que a Bíblia católica possui 46 livros em seu Antigo Testamento? E por que a Bíblia protestante, ou a Bíblia evangélica, possui apenas 39 livros em seu Antigo Testamento? Ok, essas são perguntas recorrentes para quem começa a estudar a história dos textos bíblicos, né? Ou seja, a história da como a Bíblia foi formada. E essas são perguntas legítimas que merecem uma resposta. Agora, antes de eu tentar explicar especificamente a relação entre esses dois grupos de escritos, tá bom? O Antigo Testamento católico e o Antigo Testamento evangélico ou protestante, eu preciso falar um pouco sobre outros dois documentos que são muito importantes: as Escrituras hebraicas e a Septuaginta. Há uma grande discussão acerca de termos, definições, relevâncias e influências de cada uma dessas versões, mas o que eu vou compartilhar agora é aceito como uma abordagem mais ampla, mais geral dessas tradições literárias. A Bíblia hebraica diz respeito aos escritos sagrados da tradição judaica e também compõe o Antigo Testamento na Bíblia cristã protestante, embora as duas versões apresentem os mesmos livros de uma ordem diferente. O termo Escrituras hebraicas se refere especificamente ao conjunto de livros usados pelo judaísmo e é distinto das versões do Antigo Testamento nas tradições cristãs das igrejas católica romana, ortodoxa, oriental e ocidental e também da igreja síria, já que essas tradições contêm um conjunto diferente de livros contemplando os deuterocanônicos ou apócrifos. Eu explico essa diferença nos próximos minutos, tá bom? As Escrituras hebraicas ou a Bíblia hebraica é conhecida como Tanar. Agora, o que é o Tanar? O Tanar é uma sigla, um acrônimo formado pelas primeiras letras das três principais seções da Bíblia hebraica: Torá, lei ou ensino, que contém os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aí vem o Neviim, que são os profetas. Tanto os profetas antigos ou profetas anteriores, que tratam mais de uma história narrativa, como Juízes, Josué, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e também os profetas posteriores, que nós chamamos também de maiores ou menores. Por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel e 12 profetas menores, entre eles Oséias, Amós e Malaquias. E a terceira parte é o Ketuvim, os escritos. Esta é a seção mais diversa do Tanar, porque inclui livros de poesia, literatura de sabedoria, escritos históricos e outros tipos de literatura: Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth e Eclesiásticos. Principais características das escrituras hebraicas da Tanar são o idioma. A Tanar é escrito principalmente em hebraico bíblico, com algumas partes em aramaico, especialmente ali em Daniel e Esdras. O cânon. O cânon é uma coleção oficial de livros que são considerados divinamente inspirados e autoritativos em uma tradição religiosa específica. Tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo, o cânon define o conjunto de escritos considerados sagrados, considerados centrais para a fé. No cristianismo, o cânon inclui tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, com variações no número e na ordem dos livros dependendo da tradição, se é protestante, se é católico, se é ortodoxo. Já no judaísmo, o cânon é limitado às escrituras hebraicas, é o Tanar, que, como já vimos, tem três partes: Torá, os profetas e os escritos, né? A lei, os profetas e os escritos. O cânon das escrituras hebraicas envolveu séculos e séculos de debate teológico e foi estabelecido por estudiosos judeus, e a Bíblia hebraica tem 24 livros, quando contados de acordo com o sistema judaico de combinar os livros, porque na Bíblia hebraica, 1º e 2º Samuel são só Samuel, 1º e 2º Reis é apenas Reis.
Agora, por que é tão importante estudar o Tanar? Qual o significado teológico da Bíblia hebraica? As escrituras hebraicas formam a base religiosa moral e legal para o judaísmo. Elas são consideradas pelos judeus como a revelação direta de Deus para o povo de Israel, descrevem um relacionamento de aliança entre Deus e o povo judeu. O foco da Tanar, então, está na aliança, na lei, Torá, na profecia e na ideia de uma missão única de Israel no mundo. Os temas de soberania de Deus, justiça, misericórdia, a eventual vinda de um Messias são todos encontrados nestes textos, na Tanar. Ok, agora eu quero explicar um segundo documento que, junto com a Tanar, tem uma influência importante nessa discussão entre o Antigo Testamento católico e o Antigo Testamento protestante. Eu estou falando da Septuaginta, que é usado aí em algarismos romanos 70. Né? Agora, o que é a Septuaginta? A Septuaginta é uma tradição das escrituras hebraicas do Tanar para o grego koiné, ou o grego helenístico, ou o grego comum, que difere do grego clássico, particularmente do grego ático, em termos de sintaxe, vocabulário, alguns aspectos gramaticais também. O grego koiné é usado também nos escritos do Novo Testamento. Mas voltando à Septuaginta, essa tradução ocorreu provavelmente entre os séculos 3 e 2 a.C., 250 a 100 anos antes de Cristo. E por que a Septuaginta existe? Porque a língua hebraica não era considerada a língua sagrada para os judeus, por que então existe? Então, por que traduzir a palavra de Deus escrita já na língua sagrada para uma língua vulgar como a do grego comum? A Septuaginta foi motivada principalmente pelas necessidades das comunidades judaicas que viviam fora de Israel, particularmente na diáspora, quando os judeus se espalharam ou imigraram por muitos territórios do mundo antigo, onde o grego havia se tornado a língua dominante. Após as conquistas de Alexandre o Grande, no século IV a.C., a cultura grega, o helenismo, se espalhou pelo Mediterrâneo e por muitos lugares. E muitos judeus em lugares como Alexandria, por exemplo, no Egito, não falavam mais o hebraico ou o aramaico. E como resultado, eles precisavam de uma tradução grega das escrituras hebraicas para manter suas práticas e ensinamentos religiosos. Naquela época, a língua grega funcionava como uma espécie de inglês nos dias de hoje, era a língua universal. A Septuaginta, então, que começou no século III a.C. e continuou a evoluir ao longo do tempo, forneceu a esses judeus em outros territórios, longe de Jerusalém, da Judéia, acesso aos seus textos sagrados em uma língua que eles pudessem entender. Ou seja, a Septuaginta, a tradução das escrituras hebraicas para o grego comum, se tornou uma espécie de material missionário para o próprio povo judeu. E de uma maneira muito interessante, a Septuaginta também desempenhou um papel significativo na formação da teologia cristã primitiva, pois os primeiros cristãos, incluindo os escritores do Novo Testamento, usaram a Septuaginta como uma versão primária do Antigo Testamento. A Septuaginta permitiu que as escrituras hebraicas, o Tanar, fossem mais amplamente disseminadas e compreendidas em todo o mundo de língua grega, facilitando a disseminação de ideias judaicas e, mais tarde, claro, as ideias cristãs. Mas diferente da Bíblia hebraica, a Septuaginta inclui alguns livros que não são encontrados na Bíblia hebraica, na Tanar ou no Antigo Testamento protestante. Aqui a história fica complexa. Esses livros adicionais são frequentemente chamados de livros deuterocanônicos ou apócrifos. Os livros de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, que é o Sirach, ou Baruque, incluindo a carta de Jeremias, 1 Macabeus, 2 Macabeus, e algumas adições aos livros de Esther e Daniel. A Septuaginta inclui esses livros deuterocanônicos por entender que tais livros são anagnoskômena, ou seja, dignos de leitura, livros que precisam ser lidos, importantes para se conhecer os aspectos históricos do que acontecia lá nos tempos bíblicos. Ok, agora estamos finalmente prontos para tentar responder aquela pergunta feita lá no início do vídeo: por que a Bíblia católica e a Bíblia protestante possuem versões diferentes do Antigo Testamento? O que é o Antigo Testamento na Bíblia da Igreja Católica Romana? Vamos começar por aí. O Antigo Testamento católico usa uma versão que inclui todos os livros da Bíblia hebraica, mais os livros canônicos encontrados na Septuaginta. Ou seja, em 1546, o Concílio de Trento, que foi uma resposta direta às afirmações feitas pela Reforma Protestante cerca de 30 anos antes,
confirmou esse cânone, que ainda é usado pela Igreja Católica hoje. O Antigo Testamento Católico inclui os 39 livros da Bíblia Hebraica, os mesmos do Antigo Testamento Protestante, mais os 7 livros deuterocanônicos presentes na Septuaginta, aquela versão grega da Bíblia Hebraica. Os livros do Antigo Testamento Católico são organizados principalmente em uma ordem semelhante à Septuaginta, mas diferem ligeiramente da Bíblia Hebraica. Isso porque os livros deuterocanônicos, de novo, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, primeiro e segundo Macabeus, são inseridos entre os outros livros, ali no meio dos livros. Eles não formam um grupo separado, distinto, no final do documento, tá bom? Não. Esse é o Antigo Testamento padrão, usado nas liturgias, estudos e ensinamentos da Igreja Católica Romana até hoje. Agora, o que é o Antigo Testamento da Bíblia Evangélica, da Bíblia Protestante? Conforme eu comentei brevemente há alguns minutos, o Antigo Testamento Protestante é baseado na Bíblia Hebraica, na Tanakh, e foi codificado durante a Reforma Protestante do século XVI. Os reformadores queriam retornar aos textos bíblicos originais e excluir os livros que não faziam parte das escrituras hebraicas. Por isso, o Antigo Testamento, na versão da Bíblia Protestante, contém somente 39 livros, o mesmo que a Bíblia Hebraica, e não inclui aqueles livros deuterocanônicos inseridos pela Septuaginta, depois usados na Igreja Católica. Então, por exemplo, os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Macabeus não fazem parte da versão da Bíblia Protestante. Entretanto, embora a versão da Bíblia Protestante contenha os mesmos livros da Tanakh, a Bíblia Hebraica, os livros do Antigo Testamento Protestante são organizados de forma ligeiramente diferente do que na Bíblia Hebraica. Eles são agrupados em categorias como a lei, que é o Torá, depois história, sabedoria e profetas. Ok, para finalizar esse vídeo eu quero resumir as principais diferenças que vimos até agora. A Septuaginta e o Antigo Testamento Católico, assim como a Igreja Ortodoxa, incluem livros não encontrados no Antigo Testamento Protestante, chamado de livros deuterocanônicos ou livros apócrifos. O Antigo Testamento Protestante exclui os livros deuterocanônicos e é baseado estritamente na Bíblia Hebraica. A Septuaginta, o Antigo Testamento Católico, seguem uma ordem de livros ligeiramente diferente da Bíblia Hebraica, mas o Antigo Testamento Protestante segue a ordem da Bíblia Hebraica um pouquinho mais de perto. A Septuaginta é uma tradução grega da Bíblia Hebraica, enquanto os Antigos Testamentos católico e protestantes são baseados na Bíblia Hebraica, embora possam usar traduções da Septuaginta ou de outras fontes para alguns textos. Em suma, a Septuaginta foi uma tradução grega, antiga, das escrituras hebraicas, mais antiga ainda, que acabou se tornando fundamental para o cristianismo primitivo, enquanto os Antigos Testamentos católico e protestante diferem principalmente na inclusão dos livros deuterocanônicos e seu arranjo. O Antigo Testamento católico segue um cânone semelhante ao da Septuaginta, enquanto a versão protestante adere à Bíblia Hebraica. É isso. Espero que eu tenha conseguido responder a essa pergunta tão importante entre as diferenças do Antigo Testamento nas Bíblias católicas e protestantes. E se você tiver qualquer outra dúvida acerca de qualquer aspecto da história, de como a Bíblia foi escrita, de como a Bíblia foi formada, deixe um comentário abaixo com a sua pergunta e eu prometo que eu vou fazer o meu melhor para tentar responder, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.